Olá a todos, sou o professor Bruno Luiz e essa é mais uma videoaula da disciplina de História. Videoaula esta destinada aos alunos das turmas de 7º ano do Colégio Santa Rita. Nessa nossa quinta videoaula, vamos fazer a correção do exercício do capítulo 3, Mudanças na Europa Feudal. Vamos lá! Primeira questão. Identifique a alternativa incorreta e justifique sua escolha em seu caderno. Temos aí o enunciado da questão. A partir do século XI, na Europa feudal, foram introduzidas importantes inovações técnicas na agricultura, tais como, letra A, o uso do arado de ferro, intitulado charrua, em lugar do arado de madeira, que era anteriormente utilizado. Letra B, a introdução do sistema de cultura em 3 campos, a rotação trienal. Letra C, um novo modo de atrelar o cavalo, usado para puxar o arado, a charrua. A partir do século X, ele passou a ser atrelado ao peito do animal, o que aumentava seu rendimento e sua resistência no trabalho. Letra D. O aprimoramento e a difusão dos moinhos, acionados pela força do vento ou da água. Tais moinhos contribuíram para aumentar a velocidade e a qualidade da moagem dos grãos, do trigo, da aveia, cevada. Letra E. Nenhuma das alternativas anteriores. Então, vamos analisar aqui cada uma das alternativas. A letra A diz que, então, uma das importantes inovações na agricultura foi o uso da charrua em lugar do arado de madeira. Correto. O arado de ferro ou charrua, ele era mais pesado, e a sua lâmina de metal, de ferro, cavava o solo com uma facilidade muito maior. Então, puxava aqueles nutrientes do fundo do solo, jogava na superfície e tornava o solo mais fértil, pronto, para receber as sementes. Então, a alternativa A está correta. Alternativa B, a introdução do sistema de cultura em 3 campos, a chamada rotação trienal. Então, a área a ser plantada era dividida em 3 partes. 2 dessas recebiam sementes de culturas diferentes. Um exemplo, trigo, a segunda parte recebia aveia, e uma terceira parte, então, ficava descansando, para que na próxima época de colheita ela fosse plantada. Então, esse sistema de rotação trienal foi uma importante inovação a ser praticada na agricultura da Europa feudal. Letra C. Um novo modo de atrelar o cavalo. Agora, o arado, a charrua, era amarrada sob o peito do animal, e não mais sob o pescoço, que antes provocava um estresse, mesmo machucava o cavalo com esse arado preso ao seu pescoço. Agora, preso ao peito, dava uma eficiência muito maior ao trabalho do cavalo, que aradava a terra com muito mais facilidade. Então, a letra C também está correta. A letra D diz que uma outra importante inovação na agricultura foi o aprimoramento do uso dos moinhos, utilizados então para moer os grãos, para preparar os pães. Também correto, o uso dos moinhos foi de suma importância na sociedade feudal. Então, o que nos resta aí como alternativa incorreta, a alternativa errada, é a letra E. Ela diz que todas as outras alternativas estavam erradas, mas ela aqui se encontra errada. Então, primeira questão, alternativa E. Vamos lá. A segunda questão, ela é para ser respondida a partir da leitura e da interpretação desse gráfico. Gráfico aí no livro de vocês. Estimativa da população europeia entre o ano 800 e o ano 1300 em milhões de habitantes. Então nós temos aí no ano 800 uma população estimada em 18 milhões de pessoas. No ano 1000, 22 milhões de pessoas. No ano 1100, 26 milhões. No ano 1200, 35 milhões de pessoas. E chegando no ano de 1300, cerca de 55 milhões de habitantes na Europa. Letra A. O que o gráfico mostra? Então, o gráfico mostra o crescimento da população europeia nesse período aí, nesse recorte histórico do ano 800 ao ano 1300. Correto? Letra B. Em que século a população europeia aumentou mais? A resposta foi durante o século XIII. A população aumentou ali em cerca de 20 milhões de pessoas na passagem de um século para o outro. Então, tivemos aí um aumento substancial da população europeia a partir ali do século XIII. Letra C. No título do gráfico,
está grafado ali a palavra estimativa. O que ela significa? A palavra estimativa significa um cálculo ou um valor aproximado. Então, por que foi empregado o termo estimativa no título do gráfico? Estimativa da população europeia entre o ano 800 e o ano de 1300. Porque durante esse período medieval, não havia um censo populacional com exatidão como nós temos nos dias atuais. Por exemplo do Brasil, feito pelo IBGE, o censo, contagem da população de tempos em tempos, em cada domicílio no Brasil, naquele período medieval, então você não tinha um acesso técnico para se ter um dado oficializado como esse. Então, a partir ali de estudos, você tem um cálculo estimado de como seria e a quantidade de habitantes da Europa feudal. Correto? Terceira questão. Observe o mapa da página 69 com atenção e, com base no que você estudou no capítulo, responda. Primeiro, antes da gente ir para as alternativas, vamos analisar aqui o mapa. É um mapa que apresenta, então, as principais rotas comerciais na Europa, das cidades, vilas e as regiões de feiras da Europa. E em destaque, uma manchinha ali, de cor roseada, você tem uma área comercial de Champagne, a região ali hoje próximo entre a França, Bélgica, Alemanha. Então, vamos para as alternativas. A letra A pede, dê um outro título ao mapa. Essa é uma questão aí mais pessoal. Como você interpreta o mapa e qual título você daria ao mapa? Mas um exemplo seria, um outro título do mapa seria Cidades e Feiras da Europa durante o século XIV, já que abordam as principais cidades e as principais regiões onde ocorriam as feiras durante esse período. Letra B. Identifique as duas principais rotas terrestres, rotas comerciais terrestres, que ligavam o sul ao norte da Europa. De que cidade essas rotas partiam e qual cidade elas chegavam? Qual o trajeto, então, dessas rotas comerciais terrestres? Nós temos aí, então, a primeira rota comercial, ela ligava a cidade de Gênova até a cidade de Bruges. Então, a cidade de Gênova, onde hoje fica a Itália, e a cidade de Bruges, na Bélgica. Já a segunda rota comercial, importantíssima, ligava a cidade de Veneza, rival comercial da cidade de Gênova, até a cidade de Hamburgo, hoje Alemanha. Então, nós temos aí essas duas principais rotas terrestres e as cidades de onde elas partiam e a cidade de onde elas chegavam. Então, essas quatro cidades, Gênova, Bruges, Veneza e Hamburgo, eram quatro das cidades mercantis mais importantes da Europa, onde ocorriam as feiras e onde os mercadores de várias partes da Europa e do mundo conhecido se reuniam. A letra C nós temos aí, por que a área comercial da região de Champagne aparece em destaque? Por que no mapa ali onde tem várias cidades, vários pontos onde ocorriam feiras, nós temos uma área destacada ali de cor rosa, que intitulada Área Comercial de Champagne? Então, por que o destaque? O destaque era porque nessa região ocorria uma grande quantidade de feiras, o que atraiu multidões de vendedores e compradores. Então, nas cercanias ali da região de Champagne, constantemente ocorriam feiras. Então, durante boa parte do ano, você então conseguia encontrar mercadores, compradores e produtos vindos de várias partes do mundo conhecido. Por isso o destaque. A letra D. O que eram as feiras medievais representadas no mapa? Aqueles pontos ali intitulados feiras. As feiras medievais reuniam mercadores e produtos de várias partes do mundo conhecido e duravam de 15 a 60 dias e também aconteciam uma ou duas vezes por ano. Essas eram as feiras medievais, em algumas características parecidas com as feiras que ocorrem nas cidades modernas e outras características também diferentes. Quarta questão, ainda sobre as feiras medievais. Avalie as alternativas e escreva em seu caderno se elas são verdadeiras ou se elas são falsas. V para verdadeiro, F para falsa. A primeira alternativa, a alternativa A. Com o aumento do volume do comércio, surgiram as feiras. A alternativa A está correta.
nós vimos que todo esse processo aí que se iniciou lá com as novas tecnologias no campo, que gerou um aumento na produção de alimento, que gerou um aumento na população da Europa, que gerou um aumento do volume de comércio. Com esse aumento do volume do comércio, surgiram as regiões comerciais das feiras. Então, correto. Alternativa B. As feiras medievais duravam de 15 a 60 dias, aconteciam uma ou duas vezes por ano e reuniam mercadores vindos dos mais diferentes lugares. Também correto. A feira medieval era um evento importantíssimo. Como elas tinham data para começar e data para terminar, e elas aconteciam em localidades, cidades já predominantemente, previamente, melhor dizendo, marcadas, antecipadas, reuniam mercadores vindos de várias partes. Então, alternativa B, correta, verdadeira. Alternativa C. As feiras medievais eram semelhantes em tudo às feiras livres atuais. A gente sabe que não é falso. Tinham características semelhantes, como a disponibilidade de produtos vindos de várias regiões, mas também diferenças, como, por exemplo, no período em que elas ocorriam. As feiras livres atuais, geralmente, elas ocorrem semanalmente, né? Ou seja, semanalmente, mensalmente, o ano inteiro. As feiras medievais, elas eram eventos programados, data para começar, data para terminar. Duravam de 15 a 60 dias em cada região. Alternativa D. As feiras medievais comercializavam, sobretudo, alimentos trazidos de sítios, de feudos, de plantações relativamente próximos. Falso, errado. Acabamos de ver que as feiras medievais reuniam não só mercadores de várias regiões, como também produtos vindos de várias regiões do mundo. Então, não só de produtos próximos, também de feudos próximos, mas também de locais distantes do Oriente, próximo do Oriente, do Extremo Oriente, do Norte da África. Então, produtos de várias regiões. Alternativa E. Como cada comerciante comparecia à feira com a moeda de sua região, e como as moedas tinham valores diferentes, surgiram os cambistas. Quem eram os cambistas? As pessoas que faziam o câmbio, a troca do dinheiro. Verdadeiro. Os cambistas, eles ficavam entre os mercadores e compradores, botavam ali, sua tenda e faziam a troca de uma moeda de um reino com a moeda de outro, de uma cidade com a de outra. Então era uma atividade que foi se tornando cada vez mais importante, foi crescendo cada vez mais. A atividade do cambista, que é uma atividade que ocorre até hoje. Quando uma pessoa vai de um país para o outro, ela necessita fazer ainda hoje o câmbio, a troca do dinheiro. Exemplo de um brasileiro que viaja para os Estados Unidos, ele faz o câmbio, a troca do real pelo dólar. Então, na Idade Média também ocorria esse câmbio das variadas moedas da Europa. Alternativa F. Os cambistas colocavam as moedas sobre um banco de madeira para poder examiná-las, verem se eram verdadeiras, verem o valor, o peso dessas moedas e assim fazerem o câmbio, a troca. Por isso, os cambistas, com o passar do tempo, ficaram conhecidos como banqueiros. Verdadeiro, correto. Então, o início, digamos, ali dos banqueiros e dos bancos como instituições financeiras, elas surgem ali como troca, fazendo câmbio do dinheiro, passando por esse processo, então, de trocar, além de trocar o dinheiro, guardar esse dinheiro e fazer um empréstimo desse dinheiro para pessoas ou para empresas, ou para reinos também, por que não? Então, os cambistas, eles eram conhecidos como banqueiros. Vamos aí só para o gabarito, para ficar mais visualmente mais fácil. Então, alternativa A, verdade. Alternativa B, verdade. Alternativa C, falso. Alternativa D, falso. Alternativa E, verdade. E alternativa F, verdade. Vamos para a quinta questão. Identifique a alternativa incorreta e justifique sua escolha. Sobre as cidades medievais, pode-se afirmar. Então, temos aí que identificar qual alternativa está incorreta, está errada e justificar sua escolha. Então, vamos à alternativa A. Sobre as cidades medievais. As cidades medievais tiveram diferentes origens. Algumas nasceram ao redor de feiras, outras às margens de rios, outras ainda em torno do castelo de um nobre. Alternativa B.
Muitas dessas cidades se localizavam nas terras de um nobre, a quem os moradores tinham de pagar impostos e serviços gratuitos. Alternativa C. Para se libertar do controle dos nobres, os habitantes das cidades uniam seus esforços e compravam as chamadas cartas de franquia. Alternativa D. As cidades medievais não apresentavam nenhum dos problemas das cidades atuais, das cidades modernas. Então vamos analisar ponto a ponto. Alternativa A. Elas tiveram diferentes origens, ao redor de rios, feiras, castelos, igrejas, mosteiros. Então, correta a alternativa A, elas tiveram diferentes origens. Alternativa B, as cidades medievais podiam se localizar em terras de nobres, a quem os moradores tinham de pagar impostos e prestar serviços gratuitos. Correto, como aquela cidade podia se localizar nas terras de um senhor feudal, de um conde, de um barão, de um duque, era muito comum que esse nobre exigisse e cobrasse dos habitantes daquela cidade serviços gratuitos ou pagamento de impostos. Alternativa C, para então se libertar do controle desses nobres, da exigência do pagamento de impostos, do prestar serviços gratuitos, os habitantes das cidades muitas vezes compravam a liberdade da cidade através de um documento chamado Carta de Franquia. Correto. Então, sobra para a gente aí a alternativa D. A alternativa D está incorreta. Agora, onde está incorreta? A alternativa D diz o seguinte: as cidades medievais não apresentavam nenhum dos problemas das cidades atuais. A gente sabe que mesmo as cidades modernas, né, elas apresentam ainda hoje no século XXI muitos problemas, como o acesso ao saneamento básico, questões de segurança, né, de lazer, e isso era muito comum também nas cidades medievais. As cidades medievais apresentavam problemas parecidos com os das cidades atuais, como o acúmulo de lixo, falta de saneamento básico e higiene, a insegurança, à noite principalmente, devido à falta de iluminação nas vielas das cidades medievais, então podiam ocorrer roubos e assassinatos. Então, problemas que infelizmente ocorriam nas cidades medievais e que ainda infelizmente ocorrem em muitas das cidades do mundo moderno. Vamos para a sexta questão. Sexta questão. Leia com atenção a letra da canção Burguesinha, que faz parte do álbum América Brasil, do cantor Seu Jorge. Vou fazer a leitura aqui do trecho da canção, vocês no livro de vocês podem fazer também, mas fica a dica que vocês pesquisem no YouTube ou Spotify, em algum aplicativo de música, a letra, a canção original. Né? Fica a dica aí para vocês. Então, o título da música é Burguesinha. E a letra diz: vai no cabeleireiro, no esteticista, malha o dia inteiro, pinta de artista, vai pra balada, dança batistaca, com a sua tribo, até de madrugada. Burguesinha, 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 burguesinha. Tem o que quer. Embora a letra da música pareça não fazer sentido com o conteúdo de história, a gente vai ver que tem muita semelhança e tem total conexão com o conteúdo que a gente está estudando. Vamos lá. O termo burguesinha está associado a um grupo social surgido na Idade Média. Letra A. Que grupo era esse? Obviamente, era o grupo da burguesia, a nova classe social que surgiu ali nos séculos finais da Idade Média. Aquela classe social que veio das cidades, das atividades urbanas, das atividades comerciais, mercantis e financeiras. Aquele grupo social que veio para rivalizar com a nobreza. Então, era o quarto grupo social. Até então, a sociedade feudal era estruturada em três grupos: nobreza, clero, os membros da igreja, e os servos, camponeses, os trabalhadores. E agora nós temos aí um quarto grupo social, a burguesia. Então, como esse grupo era formado? Letra B. Formado, então, por comerciantes, donos de manufaturas, né, pequenas ali, podemos dizer assim, pequenas fábricas, entre aspas, e banqueiros, que enriqueciam e subiam, ascendiam socialmente. Então, pessoas que não vinham de uma linhagem nobre, de uma linhagem familiar, mas que a partir do seu trabalho, a partir do lucro obtido com o seu trabalho, eles enriqueciam, ascendiam socialmente e buscaram, então, rivalizar, demonstrar o seu
poder. E eles vão ter um papel importantíssimo aí séculos seguintes nas revoluções culturais e revoluções políticas que vão ocorrer pela Europa e também pelo mundo. Letra C. Por que o cantor, no caso o cantor Seu Jorge, refere-se à personagem da letra da música como burguesinha? Né? A personagem da música leva uma vida cheia de luxo. Né? Malha, vai para balada, e por aí viaja, né? E por aí vai. Ainda hoje o termo burguês é associado às pessoas ricas. Né? Então, por isso que na letra da música, o cantor Seu Jorge chama a personagem que vive uma vida de luxo, de burguesinha, fazendo a associação com a burguesia que surge ali nos séculos finais da Idade Média. Letra D. Que paralelos podemos traçar entre a personagem da música e os burgueses medievais? Ambos têm acesso aos bens materiais do seu período e a uma vida confortável. A burguesia da Idade Média, então, vivia em boas casas, tinham acesso aos alimentos de melhor qualidade, roupas, joias, móveis, né? Do mesmo jeito que o cantor faz esse paralelo com a personagem da música, que no mundo moderno, no século XXI, tem acesso ao melhor do que a vida pode oferecer. Sétima questão. Leia o texto a seguir com atenção. É um texto do Marco Antônio de Oliveira. Né? O Despertar da Europa, a Baixa Idade Média. Então nós temos aí um trecho da obra do Marco Antônio. Vamos lá. Apesar de a motivação religiosa ter sido a origem das cruzadas, ela foi rapidamente suplantada pelos interesses econômicos e sociais. Estamos falando aí do período das cruzadas. As guerras religiosas entre cristãos e muçulmanos pela posse de Jerusalém, pela Terra Santa. Vejam só o que diz o Marco Antônio. Apesar da motivação religiosa ter sido a origem, o objetivo inicial das cruzadas, ele diz que esse objetivo, um objetivo religioso, foi rapidamente suplantado por outros, como o interesse econômico e social, dos grupos sociais que formavam a sociedade feudal, principalmente da nobreza e da burguesia. Além disso, a igreja, desde o início, viu no movimento, no caso as cruzadas, uma maneira de desviar a violência dos guerreiros feudais, canalizando suas energias para uma obra de interesse comum, para toda a cristandade. Os guerreiros feudais, então, fazendo referência aos nobres que guerreavam entre si, feudo contra feudo, reino contra reino, cristão contra cristão, e assim canalizar essa energia de batalha de guerra em prol de toda a cristandade, na conquista da Terra Santa. Em vez de senhores feudais passarem todo o tempo lutando entre si, o que ocorria constantemente, era mais vantajoso concentrar tais pendores guerreiros, tais objetivos, vontade guerreira, para fora da Europa. E isso de fato ocorreu, principalmente a partir do momento da adoção da primogenitura a partir do século XI. O que era o direito da primogenitura? Quando o filho primogênito, o filho mais velho, herdava tudo ou quase tudo. Então, aqueles nobres que tinham 2, 3, 4 filhos, o filho mais velho herdava tudo ou quase tudo e não sobrava nada ou quase nada para os demais filhos. Eles eram nobres, eles tinham o nome da sua família, eles carregavam o brasão da sua família, mas eles não tinham terras, eles não tinham poder. Então eles viam esses outros nobres nas cruzadas uma oportunidade de ganhar poder, de ir para o Oriente, conquistar terras, conquistar fama e conquistar dinheiro. Então, e isso de fato ocorreu principalmente a partir do momento da adoção da primogenitura no século XI, quando os filhos segundos das famílias feudais passaram a ser afastados do seio familiar, encontrando nas cruzadas uma forma de adquirir prestígio e riquezas. Agora vamos para as alternativas. Então, o enunciado da questão diz o seguinte: com base no texto, identifique em seu caderno qual alternativa está correta. A letra A diz que a motivação religiosa está na origem das cruzadas, sendo por isso mais importante que os interesses econômicos e sociais. A letra B diz que os interesses econômicos e sociais acabaram se tornando mais importantes do que a motivação religiosa como o fator de explicação da ocorrência das cruzadas. A letra C diz que a motivação religiosa e os interesses econômicos e sociais
foram igualmente importantes na explicação das cruzadas. Já a letra D diz que o interesse da igreja em desviar a violência dos guerreiros feudais foi o principal motivo das cruzadas. Então, qual das quatro alternativas, com base no texto, né, do Marco Antônio, no ponto de vista que ele traz, qual alternativa está correta? Então, a alternativa correta é a letra B, né? Os interesses econômicos e sociais acabaram se tornando mais importantes do que a motivação religiosa. A motivação religiosa foi o objetivo primário, né? Mas o interesse econômico da burguesia de fazer comércio com o Oriente, o interesse social da nobreza de conquistar terras e aumentar o seu poder, esses objetivos se implantaram e passaram à frente do objetivo religioso. Então, a alternativa correta, letra B. Vamos para a próxima questão. A oitava questão, temos aí um texto, né, um pensamento, melhor dizendo, do Roger Bacon, né, um dos grandes pensadores ali do período medieval. O final do século XII assistiu ao surgimento das universidades na Europa. Veja o que Roger Bacon, um professor universitário daquele período, disse. Vamos aí ao fragmento de pensamento do Roger Bacon. Há duas maneiras de adquirir conhecimento: pelo raciocínio e pela experiência. Raciocinar leva-nos a uma conclusão e concordamos com essa conclusão, mas isso não a torna certa, a não ser que a mente descubra isso pelo caminho da experiência. Vamos à questão. Letra A. Quais são as maneiras de adquirir conhecimento segundo o professor Roger Bacon? As maneiras de se adquirir o conhecimento são a partir do raciocínio, do pensamento e da experiência, de botar em prática. Então, raciocínio e experiência são as duas maneiras de adquirir conhecimento. Letra B. Na visão dele, qual dessas maneiras de conhecer é mais importante? O raciocínio ou a experiência? Na visão do Roger Bacon, a experiência é mais importante, pois ela mostra o caminho certo ao raciocínio. O raciocínio traz o pensamento, traz a ideia. É a experiência que bota ele em prática e vai dizer se aquela ideia vai funcionar ou não, o que é que pode ser alterado, o que pode ser mexido. Né? Então, a experiência ela é mais importante, pois ela mostra o caminho certo ao raciocínio, dá base se o raciocínio era correto ou não. A letra C é uma questão pessoal para você, na sua visão. Qual dessas duas maneiras de conhecer é mais importante? Para você, o raciocínio é mais importante ou a experiência é mais importante? Certo? Então, é uma resposta pessoal. Nona questão. Depois da fome, a peste come. Como você interpreta esse ditado medieval? Fazendo referência aí à crise que ocorreu nos séculos finais da Idade Média, do período feudal na Europa. Fome, doenças, guerras, rebeliões, todo esse cenário aí de intensa crise social, econômica e política, abalou ali a Europa nos finais da Idade Média. Então, depois da fome, a peste come. Faz uma referência às crises de alimentação, às crises de fome. Podia chover demais, chover de menos, e a plantação era prejudicada, a colheita de alimentos era prejudicada. Consequentemente, o acesso a esse alimento era menor. A população se tornava fraca, fisicamente fraca, devido a essa baixa obtenção de calorias e de nutrientes. Então, as crises de alimentação deixavam as populações enfraquecidas. Após essas crises de alimentação, quando ocorria uma doença, uma grande doença, uma peste, como eles chamavam, pegavam essas pessoas já enfraquecidas, com o organismo enfraquecido, então era muito mais fácil dessas pessoas morrerem. Fazendo essa comparação, essa frase, depois da fome a peste come, com as crises de alimento do final da Idade Média e com a peste negra, que matou entre 1/3 a 50% da população da Europa. Correto? Então vamos para a última questão. Relacione a crise do século XIV às rebeliões camponesas que ocorreram no período. Vimos aí que ocorriam crises na alimentação. As pessoas tinham pouco acesso ao alimento. Doenças vinham, então, e exterminavam, matavam muitas pessoas.
Junto com essas crises de alimento, junto com essas doenças, essas epidemias que ocorriam na Europa, ainda tinha o contexto também das guerras, como a Guerra dos 100 Anos, entre o Reino da França e o Reino da Inglaterra, entre as guerras locais, de um feudo com o outro, de um reino com o outro. Então, a grande maioria da população, o povo mais simples, vivia ali numa situação de extrema miséria, de sobrevivência, na verdade. Foi o pontapé, ou digamos assim, o pano para surgir inúmeras rebeliões. Então, no campo onde vivia a maioria da população, estourou muitas rebeliões camponesas. Vamos para a resposta. O aumento das mortes por fome, doenças e guerras provocou uma diminuição da população. A população da Europa, que vinha crescendo constantemente, como a gente viu nas primeiras questões do exercício, entre o ano 800 e o ano 1300, a população cresceu num ritmo acelerado. A partir do ano 1300, nós tivemos um decrescimento da população. Fome, doenças, guerras fizeram com que a população da Europa diminuísse. Menos trabalhadores no campo, nas cidades. Então, menos gente para trabalhar. Os senhores, os nobres, cobravam ainda mais desses sobreviventes, que eles trabalhassem ainda mais para poder compensar a perda. Ou então eles cobravam cada vez mais impostos dessa população, para poder também compensar essas perdas. Então, o aumento das mortes por fome, doenças e guerras provocou uma diminuição da população. E, geral, falta de mão de obra, tanto nas lavouras quanto nas cidades, mas principalmente no campo. Isso gerou o quê? Um aumento do preço dos alimentos. A nobreza, por sua vez, então, exigiu uma maior produção dos camponeses e aumentou os impostos. A qualidade de vida, então, dessa população piorou cada vez mais. Todo esse aumento, essa exploração, levou camponeses de várias partes da Europa a se rebelarem. As duas maiores rebeliões camponesas ocorreram na Inglaterra e na França, não à toa os dois países que estavam vivenciando a Guerra dos 100 Anos. Nesse contexto de doença, fome e guerra, os camponeses da Europa, principalmente da Inglaterra e da França, se rebelaram. Então, encerramos aí a correção do exercício. Espero que todos tenham acertado. Até a nossa próxima videoaula. Até mais!